É importante você ter falado, Tati, que assim, a gente volta nas palavras, né, de Jesus. Conhecereis a verdade te libertarás. O que acontece? Ocorreu a busca incessante pela minha alteração, no caso a sua, né? Para você tentar ver o que está acontecendo. Nenhum médico físico conseguiu descobrir, e de repente você começou a buscar o que seria isso em lugares apropriados. Aí você encontrou o centro espírita, mas pode ser um centro de umbanda, pode ser um centro de candomblé, pode ser um seixonier, pode ser assim, no entendimento até da Bíblia, dos evangelhos, né? Então, assim, a gente consegue encontrar esses ensinamentos, né? E aí, como Jesus diz, você vai conhecer a verdade, ele vai te libertar. Te libertar do quê? Dos medos, dessa ansiedade, dessas dores intensas, de repente, dessa confusão toda, né? A Valquíria queria comentar alguma coisa? Valquíria, por favor. Não, eu ia dizer para ela que essa mesma história dela, eu contei aqui, né? Que a infância inteira eu passei assim, um fiozinho grudado na cabeça, vou querer louca, vou querer isso, porque eu tinha realmente os meus problemas físicos, né? Eu tenho transtorno bipolar, mas eles ficavam potencializados pela não educação da mediunidade, né? E eu só fui compreender isso muito tempo depois, quando na adolescência eu já perturbadíssima de ter passado por muitos médicos, na época era neurocirurgiões, né? Mexiam neurologistas, faziam eletro no cérebro, e eu tinha um comportamento disfuncional, e na época até nem se sabia muito sobre as coisas. E como eu nasci em berço espírita, eu sempre fui muito curiosa, né? Então, eu tive um grande presente de Deus nessa encarnação, foi a permissão, a possibilidade de, ainda que por breve tempo, breve momento, né, conviver com o Chico. Em uma dessas idas minhas ao Uberaba, eu, devido aos meus comportamentos totalmente assim, fora de um padrão de normalidade, eu confesso. Mas eu sempre buscava soluções para as coisas que eu queria fazer. Aquilo que parecia coisas despropositadas para as pessoas, para mim eram tidas como coisas normais. Eu tenho um objetivo, eu tenho que alcançar ele, custe o que custar. Não importa como eu vou fazer isso. E no meio daquela multidão, eu vendo o Chico sair, né, às quase 5 horas da manhã do centro, sem ter tido ainda a oportunidade de chegar até ele, querer chegar até ele, eu não vi outra opção a não ser me abaixar e andar engatinhando no meio das pessoas, no chão, até chegar ao Chico. E quando eu cheguei nas pernas do Chico, eu agarrei as pernas dele e eu fui subindo assim, abraçando o corpo dele. E ele me abraçou. E eu falei, Chico, deixa eu sair daqui, senão não vão me deixar falar com você. As seguranças dele queriam me tirar, ele falou, espera, deixa ela. Aí ele passou a mão na minha cabeça e falou, o que te aflige, minha menina? Aí eu peguei e falei, Chico, eu tô muito cansada, porque eu tenho 17 anos e desde que eu sou criança eu escuto as pessoas falarem que eu sou louca, eu tenho um problema mental. Eu não sou louca, eu compreendo coisas que muita gente não compreende, mas essas pessoas não conseguem compreender o que eu compreendo. Então o Chico bateu na minha cabeça, o Chico falou, filha, aquiete seu coração, você não é louca, você é lógica. E isso acalmou meu coração, porque ali estava a palavra de um homem sábio. Então, eu não sou louca, eu sou lógica. Então, agora eu preciso descobrir, né, o porquê dessas sensações todas. E aí, em contato com tantas outras oportunidades, a gente vai descobrindo aí que, na verdade, tudo aquilo era pelo fato da gente ter mediunidade ostensiva e não saber como lidar com aquilo. E aí, ao longo da vida, a gente vai lidando. Aí, É depois isso eu mesmo. conto mais
Nossa, é maravilhosa a história que a Valquíria contou, que assim, a busca por entender e saber a verdade ali foi até Chico, o privilégio de ir até Chico, né? Para ele poder encontrar e conversar com ela. Mas você veja que aqui, ó, algumas palavras como acalmou o coração e deu uma direção. Ah, porque é o Chico? Não, porque ele foi sincero, acolheu, né? Ouviu e direcionou, né, para o melhor caminho. E hoje a Valquíria está aí, ó, né, estudando, trabalhando, né, mediunicamente e muito feliz por sinal. Beto, por gentileza. Clóvis, só mandar aí, primeiramente um abraço para o pessoal do chat lá, né? Tem uns amigos ali que estão prestigiando aqui o nosso encontro hoje. Exatamente. Mas assim, eu só queria falar rapidamente, porque assim, algumas pessoas perguntam, será que eu não tenho mediunidade? Por quê? Enquanto outras falam, por que eu tenho, né? E aí, tem um livro maravilhoso, que eu estou lendo ele novamente, que é Os Mecanismos da Mediunidade, lá do André Luiz, né? Que ele vai mostrar ali os detalhes científicos de como se dá o processo mediúnico, né? E é claro que hoje a gente não vai abordar, porque a gente precisaria de uma live só para isso, né? Mas só por exemplo, né? Esse livro aqui, que foi a Valquíria que me emprestou, maravilhoso, Tráfico Doloroso Resgate. Tem um exemplo de que do personagem que ele faz projeção astral. A projeção astral, a princípio, ela não é um tipo de mediunidade, né? Mas ela pode ser, né? À medida que ela é usada para comunicação. Mas o que que acontece? Esse personagem, ele abusa, né? Da projeção. O que que acontece? Na próxima reencarnação dele, lá no plano espiritual, há uma alteração no perispírito dele, para que quando ele volte à Terra, o cordão de prata dele, que é aquele mecanismo que nos permite o corpo se projetar, estar ligado ao corpo, ele foi encurtado. Ele foi encurtado de forma que esse espírito ele não pode se projetar, ele não consegue sequer sair da casa dele. E isso é uma coisa boa que foi feito. Por quê? Porque esse espírito ele ainda não está preparado para ter esse tipo de atributo, né? Então, muitas vezes, através da manipulação da glândula pineal ou de outras coisas, a nossa mediunidade ela é bloqueada devido a processos não tão bons que nós tivemos em vidas passadas. Por outro lado, para outras pessoas, isso é ampliado. Por exemplo, é feito um trabalho no cordão de prata para que você possa se projetar com mais facilidade. Por exemplo, para essas pessoas como Wagner Borges, por exemplo, que tinha uma missão aqui na Terra, né? Então, assim, existe essa questão lá no plano espiritual de influenciar aí os tipos de mediunidade que nós temos. Apesar que, por mérito, mesmo que eu não tenha mediunidade ostensiva, ela pode acontecer, né? Exatamente, Beto. A gente vai segurar um minutinho para falar dos tipos da mediunidade, que nós vamos falar dos tipos também da mediunidade. Vamos ver os exemplos aqui que nós estamos no meio assim, ó. Vamos considerar todos nós médiums, né? Nós 7 aqui somos médiums e a gente vai comentar o que cada mediunidade tem ali, né? Tati, por favor. Eu achei interessante comentar, Flauber, aqui no chat, a experiência da Érica Zácaro, que ela escreveu para gente. Desde a infância, tive algumas experiências. No caminho da escola, tinha uma companhia que ia conversando comigo até a esquina da escola e era um adulto que me protegia no trajeto. Olha então, só. Olha que legal a Érica que está aqui com a gente, estudando. Um beijo, Érica, obrigada por contribuir. E legal, né? Porque você vê, desde a infância tinha alguém ali com ela, acompanhando e fazendo esse trajeto com ela. Exatamente. Olha então, olha que coisa bonita, né? Interessante, exatamente, né? Bom, a gente tem diversas histórias, vamos colocar assim no centro espírita também. Bom, lá é mais sujeito, né, a acontecer, né? Mas assim, no próprio dia a dia, tem uma aluna, inclusive da escola no qual eu trabalho, que faz parte aqui dos Estudantes da Luz, e que ela a avó desencarnou há um tempo, ela até comentou com a gente aqui algumas semanas atrás, né? A avó desencarnou há um tempo já, e ela sentiu muita saudade da avó, né? E aí ela dizia assim que ela sempre ouvia falar que quando uma borboleta visitava
o seu quarto chegar próximo de você, é alguém desencarnado, algum espírito que veio te ver em algum momento. E ela entrou no quarto e começou esse pensamento, pensar na avó. E entrou uma borboleta no quarto. E ela olha para o lado, a avó dela aparece para ela. E ela é uma médium, vamos dizer assim, que enxerga, né? E ela começou a conversar com a avó dela. E ela só tem 14 anos. E ela começou com a gente aqui, vamos colocar bem aos pratos limpos, ela começou a estudar com a gente aqui, ela tinha 12 anos. 12. Ela já começou a se interessar pelas explicações da mediunidade sobre os efeitos físicos, né? Bom,